Deixa a curiosidade tomar conta. A aula de linguagem é agora. Turminha linda, se concentra e se embora. Toda segunda a gente se encontra. Deixa a curiosidade tomar conta. A aula de linguagem é agora. Turminha linda, se concentra e se embora. Iremos iniciar a segunda unidade falando sobre as histórias em quadrinhos. Você que está do outro lado da tela, sabe o que são histórias em quadrinhos? Pois bem, na aula de hoje nós iremos conhecer esse gênero tão importante na nossa cultura. Então, vem comigo, pois de quadrinho em quadrinho surge uma história. Bem, vamos observar na tela uma história em quadrinhos? Ok, de olho na tela. Nós estamos percebendo que essa história apresenta alguns elementos, não é mesmo? Pois bem, podemos encontrar o título, podemos encontrar balões, imagens e falas de personagens. Outra coisa importante são a quantidade de quadros que tem essa história em quadrinhos. Será que isso tem a ver com o nome dela? Vamos pensar, né? Aí do lado nós temos perguntinhas. A primeira pergunta é: onde você já leu histórias em quadrinhos? Bem, deixa eu pensar. Eu já li na minha casa, eu já li na escola, eu já li em uma banca de revista, eu já li na casa da minha avó. E você? Onde você já leu histórias em quadrinhos? E aí vem uma outra perguntinha, galerinha. Que nomes podemos usar para falar de revistinhas de histórias em quadrinhos? Qual é o nome que a gente chama aquelas revistinhas cheias de histórias em quadrinhos? As mais famosas são a do Maurício de Souza com a Turma da Mônica. Como é que a gente chama essas revistinhas cheias de historinhas? Se você pensou em gibis, você acertou. Parabéns! E tem uma outra perguntinha aí. Quem são os personagens de histórias em quadrinhos que você conhece? Pois bem, eu conheço alguns personagens. E você, conhece quais? Na nossa aula online você vai me contar, combinado? Combinado. Eu tenho certeza que você fica algum tempo aí do seu dia, igual esse menininho aí da tela que eu tô mostrando para vocês. Olha que coisa linda! Se divertindo através da leitura. Ele está tão concentrado na história em quadrinhos, tão empolgado para saber o final da historinha. Você também é assim? Eu sou assim. Eu adoro ler histórias e ler livros. Na nossa aula online eu vou levar para vocês alguns exemplos de histórias em quadrinhos e eu tenho certeza que vocês irão se apaixonar, vocês irão amar. Mas agora eu vou trazer para vocês também, para dar uma animada na turminha, já uma historinha nova. Então vamos ver? Essa história em quadrinhos, ela é considerada tirinha. Sabe por quê? Porque ela só tem 3 quadrinhos. Pois bem, se tiver até 3 quadrinhos, a gente vai chamar de tirinhas. Mas se tiver mais de 3, nós vamos chamar de histórias em quadrinhos, combinado? Pois é. Então vamos ver o que está dizendo essa história? Vem comigo. Cascão, temos uma missão aqui no Rio de Janeiro. Descobrir quem deixou o Cristo Redentor todo azul. É por causa do André e mais um monte de gente que também é autista. Como assim? É que hoje é dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo. E quando muitos monumentos do mundo todo se iluminam de azul para a conscientização. Para a conscientização. Muito bem, meus amores.
Olha que interessante, essa tirinha trouxe uma informação sobre o dia da conscientização do autismo. Outras tirinhas ou outras histórias em quadrinhos também podem trazer nas suas historinhas informações e orientações de cunho social, de conscientização, de acolhimento. Pode trazer informações sobre algo que esteja acontecendo na sociedade? Pode sim. Muito bem, turminha. Então, a função da história em quadrinhos é também fazer divertir, é falar algo engraçado, é conscientizar, é mostrar algo que esteja acontecendo no nosso cotidiano. E, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês alguns elementos importantes para a construção da história em quadrinhos ou da tirinha. Então, vocês já entenderam que história em quadrinhos são quando tem vários quadrinhos, não é? E que as tirinhas é aquela história em quadrinhos, só que mais curta, que tem apenas 3 quadrinhos. Para criar essa história em quadrinhos, a gente já entendeu que precisa de desenho, ilustração, precisa de texto, que são as falas dos personagens. E como é que a gente vai colocar as falas dos personagens, hein? Para isso, utilizaremos os balões. Isso mesmo. Vamos ver alguns exemplos na tela. Bem, nós temos os balões com linhas contínuas. Eles representam uma fala comum de um personagem. O balão pode ser em formato circular ou retangular. Mas ele, desse modo simples, indica que é uma fala comum de um personagem para o outro. Balões com linhas e curvas expressam pensamentos ou sonhos. Isso mesmo. Nós temos também os balões com curvas pontilhadas. Esses balões de pontinhos significa que a pessoa está sussurrando, está falando assim bem baixinho com a outra pessoa, ok? E temos também os balões com linha contínua e ponta em forma de raio. Quando estiver assim, com essa ponta em forma de raio, indica que é uma mensagem de uma fala eletrônica. Então, pode ser uma mensagem de alguém que está falando com a pessoa no telefone. Ela pode estar escutando aquela fala através do tablet, do computador, está assistindo vídeo. Enfim, significa que essa fala está vindo de um aparelho eletrônico, celular, tablet, notebook, ok? E nós temos também os balões com bordas pontiagudas, que expressam gritos, isso mesmo. O que está escrito dentro desse tipo de balão significa que o personagem gritou. E nós temos também, turminha, uma outra coisa importante nas histórias em quadrinhos, que são as onomatopeias. Você já ouviu falar nessa palavrinha? Onomatopeia? Pois bem, nós usamos muito as onomatopeias nas histórias em quadrinhos. Sabe quando? Quando a gente precisa expressar o som de alguma coisa. Essas palavrinhas representam os sons das coisas, ok? Então, vamos ver. O toque de um telefone. Então, vamos supor que a gente vai colocar o toque de um telefone na nossa história em quadrinhos. Como a gente vai escrever lá? Trim, trim, ok? Vamos ver alguns exemplos na tela? Vou mostrar para vocês uma tabela, tá? Na aula online vamos ver mais. Vamos lá. Então, trim, trim, toque do telefone. Smack, beijo. Esse é o som escrito, smack. Tic-tac, o som do relógio. Bum, o som de uma explosão. E muitos outros que eu vou mostrar para vocês lá na nossa aula ao vivo, combinado? Outra coisa importante, vocês sabem, não é? Que para encontrar esses tipos de revistinhas de gibis, de história em quadrinhos, nós temos um lugar muito legal. Inclusive aqui na nossa cidade, vários pontos de vendas de bancas, de jornais e de revistas. Isso mesmo. Então, pessoal, o que você aprendeu até aqui? Você entendeu que o diálogo entre os personagens aparece através de balões, ok? E que os sinais de pontuação são variados e iremos ver
na nossa aula online quais sinais de pontuação são esses. E também que há a presença de onomatopeias, que são as palavrinhas que representam os sons das coisas. E que essas histórias em quadrinhos são compostas por linguagem verbal e não verbal, ou seja, linguagem verbal, o que o personagem falou nos balões, linguagem não verbal, o desenho, que o desenho, a ilustração está expressando naquele quadrinho, ok? E assim a gente consegue fazer a associação entre a imagem e as palavras, facilitando o entendimento daquela história. Antes de ir embora, eu gostaria de deixar uma frase para vocês. A educação não é o encher de um balde, mas o acender de uma chama. Galerinha, acabamos a nossa aula de hoje, mas não fica triste, porque próxima semana estaremos juntinhos novamente. Combinado? Combinadíssimo. Um beijo e até a segunda!